internauta, boa tarde, público do Povo Online, que está nos acompanhando ao vivo, pelo Facebook, Povo Online. Nós convidamos hoje para uma conversa. Bom, boa tarde para você que está assistindo ao vivo, para quem estiver nos horários alternativos, boa noite, boa manhã, bom dia, boa madrugada, enfim, o horário que você achar mais conveniente nos assistir. Nós convidamos hoje para uma conversa com o senador Tasso Gereissati, senador cearense do PSDB, está no segundo mandato, 3 vezes governador do estado, uma larga experiência, certamente está vivendo um momento único, como todo brasileiro, pelo menos dessa geração, né? No momento que não se conseguia projetar há 6 meses atrás, há 8 meses atrás, absolutamente novo e cheio de incertezas. Por conta disso, desafiador tanto no aspecto das dúvidas que levanta, mas também, como se costuma dizer, uma crise tão grande que talvez esteja abrindo algumas oportunidades que seja importante olhar para elas. Senador, boa tarde, muito obrigado por aceitar o nosso convite para vir para essa conversa. Eu perguntaria ao senhor o seguinte, como é que... os parlamentos do Brasil, o Congresso, mas os parlamentos em geral, eles conseguiram se adaptar de alguma forma a essa situação absolutamente fora do comum que se está vendo, com todo mundo sendo chamado, pelo menos estimulado a ficar em casa, né? Para combater, a única forma que se conhece hoje de combater esse vírus, que é evitando que as pessoas circulem, portanto, transmitam de umas para as outras e tal. O senhor está gostando dessa experiência, por exemplo, dessas sessões virtuais, das sessões à distância, poder participar de casa ou do escritório, de onde estiver? E o senhor acha que o Congresso, o Parlamento conseguiu se adaptar rapidamente, bem às circunstâncias? Tem funcionado o Parlamento no sentido da resposta que essa crise exige dele? Primeiro, boa tarde aí, Walter, obrigado pelo convite. É um prazer estar conversando com você, bater um papo e dizer que gostando não é propriamente a palavra, né? Porque, como você falou, apesar de falar da minha experiência, tudo para mim é novo. Agora, é novo e extraordinariamente difícil esse momento da pandemia, que eu nunca imaginei viver na minha vida, nunca vivi e nem imaginei viver, a não ser em sala de cinema. A gente via aqueles filmes em um vírus contaminando todo mundo, etc. Eu pensei que aquilo era ficção científica, que não estava no meu cenário passar por isso um dia. E é um quadro realmente dramático que nós estamos vivendo. Essa é uma experiência única. E primeira. Por outro lado, a comunicação e as sessões por vídeo no Senado também é uma experiência única. Nunca tinha trabalhado assim por meio de vídeo, votação por meio de vídeo, debate por meio de vídeo. Algumas coisas estão indo muito bem. A inovação em si é um sucesso, porque ninguém sabia como ia trabalhar. E estamos conseguindo trabalhar. Evidentemente que o debate fica prejudicado, porque fica limitado àqueles... Eu não sei se você chegou a assistir alguma das sessões. Tenho acompanhado sempre. Tem aqueles minutos contados, cortado, né? Sai do som, você fica numa fila e quem depois que saiu não volta mais, etc. Então, fica uma coisa meia fria, assim, em que não dá para se aprofundar muito nas questões. E também não tem aquilo que é essencial na política, para fazer acordos, por exemplo, quando são votações mais difíceis, que é a conversa no pé de ouvido. Você conversa com um, conversa com outro, isso fica muito difícil por vídeo. Então, mas basicamente, naquilo que é essencial para o país, eu digo que tem sido um sucesso. Nós conseguimos trabalhar, votar tudo aquilo que foi pedido até hoje e é essencial para o país, desde as leis de ajuda aos estados, ajuda
de emergencial para o cidadão de R$ 600. Enfim, nós estamos conseguindo votar com relativa rapidez e, por incrível que pareça, com a rapidez maior até do que presencial. E temos produzido muito nos últimos dias. E vamos produzir ainda muito mais, com essas restrições que eu estou lhe falando. Agora, outra experiência nova é um presidente da República completamente, a meu ver, despreparado. E um governo completamente despreparado. E sem coordenação, num momento difícil como esse, que todo dia passa sinais contrários, de maneira que está causando uma grande confusão na cabeça das pessoas. Eu sempre digo, como você sabe, eu fui governador 3 vezes, e o papel do governador é principalmente ser uma referência, mais ainda do presidente, no seu estado. Ele tem que liderar em momentos difíceis, por exemplo, aqui, quando tinha uma seca, ainda tem, você tem que liderar aquele movimento, dar o exemplo e sair na frente, coordenar as ações, muito mais do que ser um técnico no assunto. O papel do presidente da República e todos os líderes mundiais hoje estão fazendo com muito sucesso, alguns, o mais citado é a primeira-ministra alemã, Angela Merkel, é liderar, coordenar e liderar e dar ao cidadão, ao seu governado, o rumo, que o país tem gente tomando conta do país, que a situação está sob controle e todo mundo tem que agir daquela maneira coletivamente. À medida que a gente tem um presidente que, ao invés de fazer isso, está desfazendo isso, colocando cada um para o lado, criando confusão política, crises desnecessárias, isso é extremamente prejudicial e eu, sinceramente, nunca vi isso na minha vida. Todo presidente, todo governador, interessa a estabilidade, um clima de uma certa estabilidade e de uma certa consenso, principalmente em situações como essa, para conseguir vencer os obstáculos. Então, são 3 experiências muito novas e que nós temos que aprender e conviver com elas. Agora, com relação a esse comportamento do presidente, né, do chefe do executivo, eu me lembro que eu entrevistei o senhor no começo do ano, balanço um pouco do primeiro ano do governo Bolsonaro, fez olha, tem uma equipe econômica muito boa, técnica, que está no resultado, o resto do governo, quando vai para a linha ideológica, comportamental, é um problema e tal, mas o Congresso tem conseguido, né, por ele próprio, resolver a própria questão da reforma da Previdência, da qual o senhor foi relator no Senado, é uma demonstração disso, quer dizer, que o Congresso aprovou aquilo apesar da desarticulação e, às vezes, até da oposição do próprio presidente. Nessa crise está se repetindo essa situação, quer dizer, o Congresso há uma tensão muito grande, não com o presidente Alcolumbre do Senado, mas com o presidente da Câmara, uma tensão aberta e, às vezes, declarada com o presidente Rodrigo Maia. Mas o Congresso, como um todo, você acha que, de novo, ele está tomando a sua responsabilidade e ajudando a estabilizar, vamos dizer, a criar uma estabilidade possível para poder se combater o que é para combater nesse momento, que é a pandemia, né? Eu acho que sim. Eu acho que até mais do que antes, porque se não fosse o Congresso tomando uma série de iniciativas, e eu tenho que dizer também, fazendo justiça a governadores e prefeitos, vários prefeitos, nós estaríamos num caos, sem comando no país para consolidar ou indicar à população os caminhos a seguir, que tipo de controle nós poderíamos ter dentro desse quadro dramático. Mas o pior do que as tensões que entre o governo, no caso o próprio presidente Bolsonaro, e o presidente da Câmara, são os atritos e as tensões dentro do próprio governo. Você vê que dentro de uma crise como essa, horrorosa que nós estamos vivendo, em que todos os países do mundo estão unidos, concentrados e focados em debelar essa crise ou mitigar o efeito dessa pandemia, nós não temos crise só entre o presidente e o Congresso.
nós temos todo tipo de tensão e dentro do próprio governo. Nós estamos no 40 dias, se não me engano, 50 dias de isolamento social, distanciamento social, e nesses dias já 2 ministros importantíssimos. E áreas importantes, né? Importantíssimo, a saúde, que é vital nesse momento, e outro de justiça, que é um ministro simbólico. Não discuto nem quem tem razão, quem não tem. Mas dentro do próprio governo, tem criado crises. Ontem mesmo, nós vimos outra crise absolutamente inédita no país, e até em determinado momento, eu digo ridículo, com aquela marcha sobre o Supremo, filmada, com algumas pessoas, pelo que eu li nos jornais, pelo menos, alguns empresários, nem sabendo mesmo o que estavam fazendo ali, por algum depoimento que nós ouvimos. Então, hoje mesmo de manhã, nós já vimos ele dizendo que vai fazer um churrasco. Eu não sei se você viu isso. Viu, estou convidando 30 pessoas para o churrasco. Vai fazer um churrasco, quer dizer, dando, e ao mesmo tempo, toda a imprensa internacional, eu já não falo nem na nacional, mas até internacional, já focando no Brasil como o grande problema da pandemia e a perspectiva agora é no Brasil, criticando o que está acontecendo no Brasil, divulgando os índices, e o governo fazendo o governo com esse tipo de atitude, e a população fica perdida, desnorteada, evidentemente. Então, piorou muito. Eu digo que piorou muito, e parece que se tinha algum eixo antes da pandemia, parece que a pandemia desnorteou mais ainda o presidente, infelizmente. Agora o senhor entende que essas tensões, a tensão com o Congresso, essa situação com o STF é uma tensão, já atacou ministros, enfim, as decisões, parte das pessoas que apoiam o governo tem um discurso muito agressivo com relação hoje ao STF, onde correm algumas ações de interesse do governo. Então, o senhor acha que isso a gente pode considerar como uma ameaça à estabilidade institucional do país? O senhor acha que ela está ameaçada nesse momento? Não, eu não acredito, não. As instituições são muito fortes, muito sólidas. Não vejo um clima para isso. Hoje, a própria população brasileira não aceitaria nenhum movimento desse tipo. A própria Forças Armadas, por exemplo, todas as manifestações que tivemos das Forças Armadas asseguram que, além de que não vão fazer dar nenhum passo fora da Constituição, também, quando a gente conversa pessoalmente com algumas pessoas ligadas às Forças Armadas, é que não existe nem sequer o clima, nem a possibilidade de que haja um movimento como esse dentro das Forças Armadas. Agora, principalmente as instituições e a própria imprensa, hoje, no momento que o Brasil vive, que o mundo vive, certamente, se alguém tentar isso, será um fracasso. O senhor falou aí rapidamente da questão do papel dos governadores e dos prefeitos no combate à pandemia. Qual a avaliação que o senhor faz como cearense, como ex-governador também, mas de como tem atuado o governo do Ceará, e principalmente o governador Camilo Santana? O senhor acha que ele está tendo um rumo certo? Qual a avaliação? Eu acho que sim. Eu acho que, de uma maneira geral, o governador tem agido corretamente em relação à pandemia, o prefeito de Fortaleza também, essa é a minha visão. Evidente que não é perfeito, porque, como eu disse para você, tudo é novo nesse momento, e algumas atitudes são muito drásticas e elas têm que ser revistas ou refeitas aqui e ali, mas, ao mesmo tempo, ela revela uma coisa importante, que está sendo superada, estamos tentando superar, que é a fragilidade do nosso sistema de saúde público. Isso veio à tona assim, com muita clareza, muito explícito, a fragilidade do nosso sistema de saúde pública. Mas
afortunadamente, aqui eu não posso deixar de fazer elogio a um extraordinário secretário da Saúde, que eu tenho acompanhado, tem feito um esforço até pessoal gigantesco e tem dedicado praticamente sua vida a isso. E eu acho que nós não temos um desastre maior em função da sua dedicação a essa causa, que tem sido realmente uma coisa exemplar e digna de registro. Até porque, assim, tem havido uma pressão muito forte, né? Eu vi uma vez o governador Dória dizendo em São Paulo, lá no começo, se quisesse fazer populismo, eu decretaria o isolamento e tal, etc. Eu acho que é o contrário, né? O isolamento é uma medida antipopular e problemática de um governo colocar em, porque, inclusive, afeta muito duramente, tem afetado a economia, né? Tem havido uma pressão empresarial muito forte para que seja relaxado, para que essas medidas sejam alteradas no sentido de permitir uma atividade econômica maior e tal. E o senhor, mesmo sendo empresário, não tem participado dessa pressão. O senhor entende que essa dicotomia que se criou entre salvar vidas e salvar a economia, ela tem sido um dificultador para o debate? Quer dizer, o debate tem sido contaminado, porque o próprio presidente da República alimenta muito, né? Ontem mesmo tem a história, está morrendo CPF, mas está morrendo também CNPJ, como disse lá o empresário. Essa é a dicotomia que deveria estar colocada, ou, de fato, a questão e essa pressão empresarial tem havido em função disso, ou a questão da economia teria que ser tratada de que forma nesse momento, você entende? Primeiro, não existe essa dicotomia, ou pressão, ou é economia ou é saúde. Não existe. Sem saúde não tem economia. Vamos supor que não houvesse isolamento social, distanciamento social, que agora que nós entramos num momento mais rígido, a partir de hoje, em uma espécie de havia quase que um pedido antes para as pessoas ficarem em casa, né? Um pedido, e parece que não muito bem obedecido, mas hoje nós estamos entrando num momento mais rígido. Nós teríamos explodido o número de casos de contaminação e de mortes, por uma razão muito simples. O sistema de saúde, que já não está tendo condições de atender como deveria a população de infectados, hoje nós teríamos gente morrendo na rua, como chegou a ter antes de conseguir um lugar numa UTI. Isso seria multiplicado. E a contaminação também. Isso pararia as fábricas, de qualquer maneira, pararia as lojas, pararia o comércio, pararia os serviços, e com consequências gravíssimas, porque nós teríamos a sociedade toda traumatizada, porque com certeza cada um de nós, você, eu, quem está nos assistindo, teria uma pessoa amiga ou parente que estaria nessa lista. E aí, para a economia, isso seria um desastre. Estou falando nem do desastre humano, do desastre social, mas do desastre para a economia. Por isso que eu estou fazendo esse registro ao doutor Cabeto, porque imagine você se coloca na situação dele. Eu sempre tento me colocar na situação do outro, que já está estressado, trabalhando até meia-noite, 1h da manhã. Ele mesmo pegou o vírus e, de repente, aquela pressão do dia a dia para tratar. Eu já vi, eu mesmo já liguei, eu conheço uma pessoa que está com o vírus e não está conseguindo um leite de UTI, te vira para arrumar essa pressão, vivendo isso diariamente, reclamações, casos novos, falta de material, falta de equipamento, profissionais de saúde indo para as UTIs e se adoentando, sendo infectados, todo dia na sua frente. Já imaginou isso? Hoje parece que já está sem equipamentos de proteção individual, e ainda sofrer, do outro lado, uma pressão de um grupo, de alguns, para abrir tudo. E, às vezes, eu tenho visto de umas pessoas completamente, e eu não diria nem irresponsáveis, mas até como os meus netos do mal,
porque fazem questão de que não é momento de xingar, de caluniar, enfim. Então, é uma situação muito difícil. E, com certeza, essas pressões não fazem bem. Eu tenho dito, ontem, por exemplo, alguns, pelo menos pelo que eu li nos jornais, falam que os empresários, alguns empresários que estavam ali, naquela, entre aspas, visita ao Supremo, nem sabiam o que estavam fazendo ali, porque não sabiam que isso ia se tratar do assunto. Mas se soubesse, eu com certeza digo, deram um tiro no pé. Ontem, esses empresários, se sabiam o que estavam fazendo, deram um tiro no pé. Foi contraproducente para qualquer boa vontade em relação à flexibilização mais rápida, além de manchar a imagem de ser humano do empresário brasileiro. O senhor teme, imaginando como é que nós teremos a situação do pós-pandemia, porque isso vai demorar mais ou menos, mas vai passar um dia porque passa, né? O senhor já consegue projetar, já conseguiu pensar como é que será essa volta? Porque nós não teremos a normalidade de antes, né? Que normalidade é que nós teremos na volta? Eu acho que não sabe eu, nem sabe ninguém, viu? Imaginar o que vai acontecer é difícil. Eu não imagino que vá haver no curto prazo, no médio prazo, grandes mudanças no comportamento das pessoas. Até pelo que nós temos visto agora. Mesmo em meio a uma crise enorme, como está acontecendo aqui no Ceará, nós vimos pelo menos metade da população de Fortaleza, no mínimo, desobedecendo os pedidos do governo para que houvesse distanciamento social, indo para a rua. Eu acredito que a necessidade de socialização das pessoas é inerente ao ser humano. E principalmente numa sociedade como a nossa, brasileiros e nordestinos, principalmente, que é característica nossa também, do Nordeste e do Cearense, que são muito calorosas por exemplo, a nossa vida familiar é muito mais intenso do que um anglo-saxão ou do que um alemão. Gostamos de encontrar nossos entes queridos, abraçar, beijar, etc. Então, isso está muito forte dentro da nossa cultura. Então, pode ser que momentaneamente tenha uma certa cautela a mais, mas não vejo grandes mudanças nesse sentido. Agora, há um avanço tecnológico que ficou muito evidente agora porque se tornou necessário. E quais as consequências que isso vai ter, não sei. Eu já li muito sobre isso e tem várias opiniões diferentes. Alguns acham, por exemplo, que no dia que disser libera vai ser uma explosão de pessoas na rua, que as pessoas vão estar tanto tempo em casa, até antes de entrar no mar, você falava que estava aí trancado em casa e era um negócio muito aborrecido. E vão estar tanto que vai todo mundo para a rua, vai querer ver, ser visto, etc. E outros que não, que as pessoas vão mudar seus hábitos, vão procurar conviver menos com outras pessoas. Eu digo para você que isso é muito difícil prever. Agora, o senhor acha que no debate político, por exemplo, que vier posteriormente, essa questão que o senhor falou do sistema de saúde brasileiro precisa ser repensado? O senhor acha que esse assunto vai vir? Com certeza. Eu acho que essa é uma das consequências, que eu diria com muita certeza. No Brasil inteiro, nós vamos sair com um sistema de saúde pública repensado. Não só de saúde pública, de saúde no Brasil, repensado, creio que muito fortalecido e com um foco muito maior das autoridades. Aqui no Ceará, eu não tenho dúvida que nós vamos sair com outra estrutura e, se a gente realmente perseverar, nós podemos sair com a estrutura muito fortalecida de saúde aqui. Nesse sentido, eu não tenho dúvida. Uma das questões o Senado acabou de votar agora, o Congresso acabou de votar uma ajuda emergencial, né, estados e municípios, dinheiro
será bem-vindo para os governadores, para os prefeitos. Uma discussão que se tem feito é o seguinte: depois dessa crise, quer dizer, que tá agora todos os governadores, todos os prefeitos, está todo mundo correndo para fazer todos os gastos que a situação exigir para dar conta do tamanho do problema criado por esse vírus, né, pela pandemia. Agora, qual o risco que isso pode ter sobre o que foi sempre celebrado nos últimos anos no Ceará, que é o seu equilíbrio financeiro? Quer dizer, essa é uma crise que, depois dela, pode beneficiar os estados que estavam quebrados, que, portanto, estão mais preparados para enfrentar, ou os estados que estavam equilibrados e, de alguma forma, tiveram que correr para se endividar e para dar conta disso. Um estado como o Ceará, a pergunta seria essa, que é equilibrado hoje, ele pode sair prejudicado nesse aspecto dessa crise, no seu equilíbrio financeiro? Não, todos os estados vão sair prejudicados. Mas não só aqui no Brasil, a União vai sair prejudicada. Até pouco tempo, uma semana atrás, nós avaliávamos que, ao invés de um déficit esse ano na União de cerca de 120, 130 bilhões de reais, nós estávamos calculando 600 milhões de reais. Isso contamina todos os estados, todos os municípios. Mesmo com esse auxílio, é isso que eu tenho chamado a atenção, que vem dos estados, vem da União para os estados, vai ajudar muito, principalmente a saúde. A saúde vai ter, a parte desse auxílio, o Ceará, cerca de 400 milhões de reais, que tem um bom aporte de recursos, mas, no ponto de vista de repor a receita, não vai ser suficiente para repor a receita que vai cair. Então, é evidente que nós vamos sair numa situação bem mais fraca do que nós entramos. Mas, como eu digo, vai sair na França, vai sair na Itália, vai sair em Portugal também. Agora, todo mundo, né? Relativamente aos outros estados, como o Ceará não tem uma dívida muito grande com a União, isso não vai desequilibrar, porque os outros estados que já estavam em dificuldades têm uma dívida enorme e essa dívida não vai ser diminuída por causa... Talvez tenha um alívio de caixa momentâneo, mas a médio e longo prazo não tem uma solução dessas dívidas. Isso é muito importante, porque provavelmente tem se falado de muitas coisas, mas eu não acredito que ano que vem nós tenhamos uma recuperação da economia que volte ao normal já logo no início do ano que vem. Então, nós vamos continuar com a receita menor do que nós vínhamos tendo até o início da pandemia. Então, vai precisar de muito rigor fiscal para que nós não desajustemos o Estado que tem vindo relativamente bem. O senhor tem sido um bom interlocutor com o ministro Paulo Guedes, né? Como eu disse já antes, elogiou a equipe, achava que a equipe econômica que dava certa sustentação ao governo. O senhor acha que o ministro está conduzindo bem o processo pelo lado econômico nessa crise? Porque ele tem resistido muito a essa ajuda, tem de alguma forma, tem sido tem feito uma contraposição ou uma oposição a essa ideia de que o Estado, no momento é do Estado gastar e de dar conta dos problemas. O senhor acha que ele tem conduzido bem, com a cabeça liberal que ele tem, essa crise? Eu acho que a cabeça dele teve que se adaptar, ele tem realmente essa cabeça radicalmente liberal, mas ele tem se ajustado, até porque todos os outros países do mundo têm se ajustado, o próprio Estados Unidos tem feito isso mais do que ninguém. Agora, de novo, ele está sendo atrapalhado pelo governo, porque há 15 dias atrás houve uma crise entre o ministro do Ministério Econômico e o presidente, quando, não sei se você está lembrado, houve um lançamento de um programa pró-Brasil. O general Braga Neto lançou, o general Braga Neto, sem a presença e a revelia do ministro. Isso criou uma crise, bagunçou tudo, pelo que eu acompanho. Lá parou muito plano que vinha sendo trabalhado, ideias, ali parou tudo e virou uma confusão. Recentemente, agora... E o presidente teve depois fazer um afago a ele, né? Foi fazer um afago a ele. Fez esse afago, parece que
parecia que as coisas tinham melhorado, mas nessa semana ainda, se não me engano, no início dessa semana, quando houve a votação do plano de ajustes dos estados, o presidente e o ministro fez um acordo com o Senado, foi votado um projeto de acordo com o ministro da Economia, a área econômica, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e quando veio para a Câmara, o líder do governo na Câmara veio e falou, em nome do presidente, contra o projeto que tinha sido feito com o acordo do ministro. Não sei se você chegou a acompanhar isso. O pior, o próprio líder do governo, que é um militar, um policial militar, se não me engano, não tenho certeza. Policial militar de Goiás. Policial militar, ainda no final do seu discurso, dizendo que está falando em nome do presidente, eu sou líder de um governo, do governo, e não de um ministério qualquer, ou de um ministro qualquer. Criou outra crise. Quer dizer, isso... Ainda uma falta de compreensão de que é governo absurda, né? Absurda. Isso foi, se não me engano, terça-feira, acho que foi terça ou quarta-feira, não faz 3 dias. Então, o clima não está redondo na área econômica e não dá para saber mais o que exatamente o Ministério quer ou não quer. Isso eu já lhe digo, diferente do que ele disse alguns meses atrás, que a coisa não está bem clara, nem para mim, que tenho, inclusive, contato. E trabalhei muito nesse projeto de ajuda dos estados e podemos dizer que o Ceará foi um grande vitorioso nesse projeto que foi feito com o Alcolumbre. Eu falei, nós vamos ter parte da nossa receita muito bem coberta, não total, e vamos ter um alívio de caixa, porque a suspensão de pagamento das dívidas dos estados, e ainda vamos ter esses 400 milhões para a saúde, que eu acho que vai ser, se Deus quiser, o suficiente para atravessar pelo menos 2 meses dessa crise aí. O senhor falou agora que o Ceará foi um dos estados melhor contemplados pelo ajuste. É equivocada a sensação que a gente tem, às vezes, senador, de que o governador Camilo Santana está meio isolado politicamente, ele está faltando um pouco de apoio político, talvez da bancada, talvez de mais políticos para esse enfrentamento que ele está tendo que fazer. São enfrentamentos poderosos, muitas vezes, né? É o capital financeiro, é gente de dinheiro, então que ele está tendo que, de alguma forma, se contrapor com a ajuda, eu vou reforçar o que o senhor diz aqui, com a ajuda técnica fundamental do secretário Cabeto, né? Que tem sido a cabeça que tem ajudado ele a sustentar. Mas, porque eu me lembro que quando o governador deu um sinal de que podia afrouxar, o senhor foi um dos poucos que fez uma manifestação pública contra e pedindo, não sei se determinou isso, mas foi certamente um peso que o governador considerou para rever, porque senão ele teria afrouxado essas regras lá há 2 ou 3 decretos anteriores, ele já ia abrir para alguma... Então, é equivocado, então, essa sensação de que o governador está faltando um pouco mais de apoio político a ele, para ele enfrentar essa situação? Olha, agora, para ser sincero, eu não sei lhe responder, porque me dá a impressão que, por exemplo, na Assembleia ele tem uma maioria absoluta e tranquila dentro da Assembleia Legislativa e não lhe falta apoio. Talvez eu fale mais no plano federal, porque é onde tem havido um enfrentamento, inclusive, com o presidente, que é claramente defensor da abertura, né? É o grande garoto de propaganda, digamos assim. Me parece que não havia até o momento um apoio explícito do governo federal em relação ao estado do Ceará, principalmente do Ministério da Saúde, e isso não estava tão claro. Mas, logo no início da pandemia, com certeza, houve pouquíssimo ou nenhum apoio do governo federal. Mas agora, e aí, novamente, depois dessa medida, dessa votação de ajuda dos estados, o Ceará vai ser bem contemplado. Mas no Ceará, normalmente, lá, o Cid, o Girão e eu temos trabalhado em conjunto o tempo todo. Nesta última, então, de ajuda aos estados, nós trabalhamos em conjunto e, com certeza,
o esforço que nós fizemos preponderou bastante em relação ao que poderia vir para o estado do Ceará. Então, aonde eu acompanho mais de perto, que é no Senado, isso não tem lhe faltado. Nós vamos entrar um pouquinho com essa sua política, principalmente política olhando para frente. Então, tá, o senhor, como sendo um empresário de uma área, tem sido uma das áreas que mais tem pressionado o governo no plano nacional, porque é um setor que depende fundamentalmente das pessoas circulando e frequentando, né? O senhor não tem sofrido nenhum tipo de pressão empresarial, inclusive, para o senhor ajudar nesse debate sobre... Tenho sim, claro que tenho. Mas, de novo, eu acho que está havendo uma falta de compreensão de setores, de empresários em relação à gravidade do problema que nós estamos vivendo, do que significa e já está significando e o que pode significar ainda pelo que está por vir. E é evidente que eu tenho sido, se for me considerar um empresário, uma voz distoante dentro dos empresários. Mas eu, como senador, eu sou senador não dos empresários, eu sou senador representante da população cearense, e eu ouvi, e tem pressão dos empresários, de todos os lados tem pressão. Muita gente humilde também tem pressionado para voltar. O pessoal informal, pessoal que trabalha na rua, vendedor de picolé na praia, que, enfim, muita gente humilde também tem pressionado. Mas nessas horas a gente tem que fazer, e de novo, aí minha experiência de governador vale muito, porque a gente tem que fazer em determinados momentos aquilo que tem que ser feito, e não aquilo que vai agradar mais a um setor A ou B ou a todos até. Isso é a diferença, a meu ver, entre o estadista e o populista. O estadista vê a coisa como um todo e um passo e 2 passos à frente. Isso vai ser muito bonzinho agora, mas vai causar uma desgraça no futuro. É como a gente se comporta em relação à questão fiscal, que também foi muito criticado aqui no Ceará, no meu primeiro governo, quando segurei muito as despesas do Estado, etc., porque eu precisava ver, não aquele momento de gastar o dinheiro sempre mais popular, de dar aumento sempre mais popular, mas daqui a 2 anos o Estado estava quebrado. Aqui é a mesma coisa. A gente tem que ver o que é certo, o que é correto, até porque, na maioria das vezes, a gente tem mais informações do que as outras pessoas que só estão vendo aquele seu lado do seu trabalho, do seu mundo. Acontece também com os empresários, com uma pessoa humilde, mas com o empresário que está vivendo aquele seu setor, aquela sua área, tem as informações, e a gente entende também, as coisas estão complicando, o caixa está indo embora, prejuízo, tendo que demitir pessoas e fica pressionado. Então, mas não tem todas as informações. Então, nós que estamos na vida pública, ou estando no governo, ou estando no Senado, você tem as informações de todos os setores e das consequências na frente. Então, você tem a obrigação de fazer aquilo que é o correto e não aquilo que é o simpático no momento. Isso não faz o senhor refletir assim, o que é que eu estou fazendo aqui, não, né? Por que eu vim aqui virar senador? Eu já estou na idade de começar a dizer o que eu ainda estou fazendo aqui. Senador, e no meio disso tudo, a gente tem, nesse ano de 2020, previsto uma eleição. Qual é a visão que o senhor tem? Essa eleição, na data marcada, ela vai ser possível de acontecer? Seria melhor se começar a discutir os partidos políticos, o Congresso, um adiamento, uma nova data, enfim. Qual é a visão que o senhor tem nesse momento sobre esse processo eleitoral que está programado para 2020? Olha, Walter, eu preferia que houvesse eleições, mas eu preferia também aguardar até final de junho, segunda quinzena de junho, para ver como está se desenvolvendo essa pandemia no país como um todo e se existe ou não condições concretas de se fazer uma eleição sem agravar a situação. Então, eu acho que adiar as eleições é péssimo, mas muita coisa péssima tem que ser feita agora em função da pandemia.
Mas é precipitado tomar uma decisão agora. Eu preferia esperar até pelo menos a segunda quinzena de junho. O PSDB, com relação ao que você saiba dos planos para o Ceará, não foram alteradas em função disso, né? Aquilo que o partido tinha projetado para eleger em termos de prefeitura, em termos de vereadores, aquele planejamento, evidentemente, está afetado pela pandemia. Sempre foram alterados porque os contatos pararam, né? O presidente do PSDB, Luiz Pontes, estava fazendo muitas reuniões, candidatos a vereadores, candidatos a prefeitos, juntavam numa sala de reunião, e agora todos esses contatos pararam. Então, de uma certa maneira, prejudica, e quando as coisas se ficarem mais claras, aí nós vamos retomar noutras circunstâncias. Mas eu diria que todas as nossas articulações municipais estão em projeto, em tempo de espera em função da pandemia. O senhor, com relação aos planos futuros do PSDB, já no plano mesmo nacional, é um partido que... O senhor diria que, por exemplo, o que está acontecendo hoje com relação àquilo que já foi a principal liderança do partido, que foi candidato a presidente, o Aécio Neves, ex-senador, então, atual deputado, né? O senhor acha que a situação que hoje ele está sob acusação de algumas irregularidades lá em Minas e tal, etc., tendo sido, por muito tempo, a principal referência do PSDB, o senhor entende que isso afeta, de alguma forma, o partido no seu plano nacional, no seu projeto nacional? Porque eu imagino que o PSDB pense em retomar o poder, seja esse nacional, que seja esse o seu objetivo como partido, né? Olha, eu não posso negar que o PSDB foi imensamente prejudicado pelos acontecimentos, as denúncias, enfim, todas aquelas chamados de escândalos que aconteceram durante aquele período do Lava Jato. E como nós tínhamos uma pessoa de alto... Nunca foi a principal referência do partido. A principal referência do partido foram outras, vivas ou mortas, Fernando Henrique, Mário Covas, Franco Montoro, são as grandes referências do partido, mas era o mais visível naquele momento. Então, com certeza, nos prejudicou, abalou a nossa imagem, abalou a nossa credibilidade, mas nós estamos nos renovando aí, nós temos pela frente aí 3 anos em que já estão aparecendo líderes novos muito bons. Eu vou dar um é o próprio Dória, governador de São Paulo, é sempre um presidenciável, por representar o maior e mais rico estado do Brasil. Mas nós temos outro, como Eduardo Leite, governador do Brasil, governador do Rio Grande do Sul, desculpe, mas que hoje talvez seja a figura jovem mais elogiada por todos e com a performance mais atrativa nos seus primeiros anos de governo e como prefeito, que foi também no Rio Grande do Sul. Então, tem líderes novos surgindo em cada parte e nós estamos não ficar no passado do Fernando Henrique, Mário Covas, Franco Montoro, etc., mas nem no passado recente do ex-governador de Minas, olhar para frente. E para frente nós temos grandes e brilhantes lideranças para prestar atenção. Senador, vai acabar tendo um pouco a ver com esse cenário, principalmente do quadro sanitário que a gente está vendo, essa crise e tudo, mas o senhor me lembra que o senhor tinha muita expectativa, tinha muito otimismo com relação à matéria que o senhor tinha abraçado na Congresso, que era a PEC do saneamento básico, né? Toda essa situação, o senhor entende que vai funcionar para que essa situação, porque ela vai entrar dentro do escopo dessa história, nós temos que rever a questão da saúde pública no Brasil, e passa pelo saneamento. O senhor acha que essa discussão, esse debate que virá depois da pandemia, poderá ajudar essa matéria a fluir com mais facilidade do que ela estava tendo? Eu acredito, Galto, você tem toda a razão, que até agora ainda, eu tenho insistido muito para que seja colocado em pauta o projeto do saneamento. Outro dia eu li em algum lugar, aqui no Ceará mesmo, ou ouvi em algum lugar,
em que uma pessoa dizia, oh, vocês estão mandando lavar as mãos, mas boa parte das casas não tem água limpa. Como é que está mandando lavar a mão se muitas casas não têm água limpa? Estou ouvindo agora as novas descobertas que o vírus sai pelo esgoto também das casas. Outros lugares, aqui em Fortaleza, nós temos com esgoto a céu aberto. Não estou falando no interior, não. Aqui em Fortaleza, pertinho da gente aqui, com esgoto a céu aberto. Mas isso não, vamos dizer, emociona muito classe média e classe alta, porque nós temos água e esgoto. Dificilmente alguém da classe média, classe alta, dessa parte da cidade, do centro para cá, não tem água e esgoto. E eu fiz aqui, não sei se você lembra, você é muito novo, mas do Sanear, que a gente esburacou a cidade inteira e fomos muito criticados. Quem dera eu fosse novo para não ter sofrido com o saneado, senador. Mas valeu, né? Valeu, né? Ela, além de ser impopular, porque ela esburaca a rua na frente da sua casa ou da sua loja, depois que você tapa, você... A obra não tem plaquinha lá para... Não tem plaquinha nem retrato. Então, ela não é uma fácil. Por outro lado, temos um problema que é o corporativismo, que é muito forte em relação à necessidade de recursos que o projeto precisa. Mas todos esses artigos, imprensa, especialistas internacionais que estão apontando o Brasil hoje como o grande problema a partir de agora, colocam dois problemas, engraçado isso. Engraçado porque não ser trágico. O Bolsonaro. Por que o Brasil vai ser o grande epicentro do Covid-19? Um, por causa do Bolsonaro, e o segundo, saneamento básico, falta de condições sanitárias. Então, isso é óbvio que nós temos que tratar disso com urgência e com toda a prioridade. Eu tenho pedido ao presidente Davi Alcolumbre que coloque isso na pauta e em algumas lideranças ainda que resistem, que é um acordo entre nós que só iria para a pauta aquilo que tem a ver com o coronavírus e que tenha consenso entre todas as lideranças. Infelizmente, e de novo, por questão corporativas, nós não temos tido esse consenso entre as lideranças. Senador, nós caminhamos aqui para o final. Eu vou pedir ao senhor, para no encerramento, fazer aí uma conclamação. A gente entrou numa fase mais que o governo agora não está tendo cuidado de não chamar de lockdown, né? Legalmente caracterizaria outra coisa, mas está fazendo um grande esforço para manter as pessoas em casa de qualquer maneira. Enfim, que tipo de palavra o senhor diria para o nosso ouvinte, para o cearense, com relação a esse momento? Nós vamos entrar, possivelmente estamos entrando num momento mais grave, no pico aqui no Ceará da crise, né, da pandemia. Que tipo de aconselhamento que o senhor tem para o cearense, para quem está nos assistindo? Eu faria primeiro um agradecimento, que eu já fiz de uma certa maneira através do secretário da Saúde, mas aos profissionais de saúde. Eu tenho acompanhado, tido informações quase que diárias. Esse pessoal tem sido fantástico. Eles estão trabalhando ao custo de algumas vidas, né, senador? Exatamente. Trabalhando muito mais, correndo risco de vida, no mínimo de ficar muito doente, e não perdem o seu ânimo e fazer o que é sem material, equipamento necessário para exercer esse tipo de trabalho, e não estão perdendo o seu ânimo e sua garra, e estão fazendo um trabalho excepcional. Acho que todos nós cearenses devíamos estar fazendo esse agradecimento a esse pessoal. Segundo, o seguinte: vamos ficar em casa. É chato, é desagradável. As pessoas vão perder renda. As empresas vão ter prejuízos. Todos nós, independente ou com uma coisa ou outra, vamos sair mais pobres. Ninguém vai sair com o mesmo nível de renda.
mas nós vamos sair vivos e com saúde suficiente para nos recuperarmos no mais rápido tempo possível. Sairmos vivos e com saúde é o que é importante, mas esta condição hoje de ficar em casa, não circular, obedecer todas as sugestões e orientações da saúde, da Secretaria de Saúde, do Ministério da Saúde, do Governo do Estado, da Prefeitura, é fundamental. Se nós estivermos unidos nisso, juntos e cada um fazendo sua parte, eu tenho a certeza que nós vamos ultrapassar isso mais rápido do que a gente pensa. Agradeço ao senador Gereissati ter aberto a sua agenda para essa conversa com a gente. E, enfim, o material fica disponível no Facebook Povo Online, curta a hora que você achar conveniente. E até a próxima com o próximo convidado. Obrigado, Val. Um abraço.